Olá amigos, está começando mais uma edição do TVL Esporte. Nessa próxima meia hora, durante o programa, nós vamos tratar do futebol profissional em Blumenau. O BEC que subiu da Série C para a Série B e o Metropolitano que caiu ano passado da A para B. Portanto, teremos a partir de junho o confronto local entre Blumenau Esporte Clube e Clube Atlético Metropolitano. Por isso, convidei no programa de hoje o presidente do BEC, Vanderlei Lauretti. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Minosso. Mais uma vez estar aqui. Sempre é um prazer, né? Estar na TVL e atender o amigo. Saulo Reitz, presidente do Clube Atlético Metropolitano. Desafio também de ver o Metropolitano de volta ao lugar de onde não devia ter saído, né? Que é a primeira divisão. Obrigado, Minosso, pelo convite, né? É um prazer poder estar aqui e falar do Metropolitano. Realmente, o nosso objetivo é voltar à elite, né? E fazer o clube voltar realmente onde ele não devia ter saído. O BEC lá no passado fez história na primeira divisão, chegou a ser campeão, chegou a ser vice-campeão da primeira divisão, né, naquele jogo histórico com o Avaí, mas foi campeão da segundona, né, no empate 0-0 com o Figueirense, e só numa longa trajetória. Agora foi campeão da Série C no ano passado e está de volta. Como é que está o projeto para 2018, Lauretti? Olha, Minosso, o importante é que as coisas foram acontecendo depois que essa diretoria assumiu, né? Nós estamos trabalhando com o futebol, pensando sempre em fazer um negócio simples, mas bem feitinho, né? A gente sempre diz assim, acho que o Saulo concorda comigo, a gente tem que... O futebol, ele passou por uns momentos aqui na nossa cidade, tanto do Blumenau, do ABF, de Metropolitano, de todos, né? Que acaba perdendo um pouco da credibilidade, mas a gente tem certeza absoluta que com o trabalho que nós estamos desenvolvendo, e o Saulo agora, que a gente está acompanhando também, né? Torcendo para que dê certo, é bom deixar bem claro, para que dessa forma a gente volte a ter um futebol forte na cidade. E faltava credibilidade, faltava isso, ninguém acreditava que as coisas vão acontecer. E assim, ainda é assim hoje, né? Infelizmente. Mas a gente tem certeza que o trabalho vai continuar sendo bem feito, vai continuar sendo feito da forma correta, com transparência, como se diz, renovação e com respeito, né? Respeito ao nosso adversário, respeito ao torcedor, respeito a todos que curtem o futebol na cidade. E agora como o Saulo falou, é trabalhar para colocar o BEC na primeira divisão. Eu com certeza vou trabalhar para isso, junto com toda a minha diretoria e com todas as pessoas e torcedores. E eu tenho certeza que o Saulo também vai trabalhar para colocar o Metropolitano de novo. Pois é, são dois clubes da cidade, portanto um confronto regional e até esperado, e acredito que esse confronto entre Blumenau e Metropolitano vai fortalecer o futebol da cidade. Mas agora, do outro lado, tem adversários qualificados de tradição, como é o Clube Náutico Marcílio Dias, e de Itajaí vem o Almirante Barroso, e o Camboriú, que já tem uma certa história no Catarinense, o Juventus de Jaraguá, o Guarani, que sempre lá com o Amaro Júnior faz bons times, em Palhoça, tem o Operário de Mafra, enfim, as equipes em número de 10 aí para subir duas, né? Convenhamos que é um campeonato que se apresenta como equilibrado. A gente tem discutido, né, que na Série A você precisa ficar entre os 8. E na Série B precisa ficar entre os 2. Tem que ser campeão e vice. É muito mais difícil, né? Então, a gente está trabalhando forte, sabe do que vai ser o campeonato muito disputado, e clubes tradicionais, né? E a gente tem que tomar todos os cuidados para que na hora de fazer esse time jogar, a coisa está muito bem alinhada para poder ter o resultado. A Série B começa no dia 3 de junho e vai até o dia 26 de agosto. Vai ter algum intervalo ali na Copa, não? Não. Toca direto. Toca direto ali só. A única folga que nós vamos ter jogo de quarta-feira era na última partida do primeiro turno com a primeira partida do segundo turno. O resto é quarta e domingo, né? Como assim, é dia de meio de semana e final de semana. E o formato do campeonato é o mesmo do ano passado, quer dizer, o campeão do turno com o campeão do retorno fazem, na melhor de duas partidas, a disputa do título e automaticamente os dois sobem. Agora, se uma das equipes ganhar, não é assim? Não, os 4 melhores colocados, né? O campeão do primeiro turno, o campeão do segundo, e o terceiro e o quarto. E agora, se uma equipe ganhar o turno e o retorno? Aí classifica direto, pelo que é o que eu estou dizendo. É. Aí o terceiro e quarto que vão disputar a outra vaga. Isso, exatamente. Isso aí. Perfeito. Então, em ano de recessão, de vacas magras, porque você falou da dificuldade, Lauretti, e não é diferente no Metropolitano para se ter recursos, ainda mais com o time que caiu para a segunda divisão, fica mais difícil resgatar, né? O desafio é maior. O pessoal está apoiando, Saulo? Como é que tá? Como é que tu está buscando esse apoio? Eu estou falando de apoio financeiro mesmo. Bom, porque não tem televisão e não deve ter apoio da federação, ou tem? Com certeza é bem mais difícil esse campeonato, porque você não tem televisão, você tem os custos iguais, né? Só de logística, praticamente igual ao do estadual da Série A.
Porque você tem que viajar, tem alimentação, é toda uma logística para manter o clube em pé, nesses 4 meses. Menos mal que as Fora- viagens não são tão distantes. Fora salário. Então a gente estava captando o projeto federal, Aí acabamos isso é pra em base, janeiro, não é? ir para a base, e agora, desde janeiro, estamos muito fortes na área comercial, visitando muitas empresas, e a gente tem muitas reuniões marcadas e para expectativa de conseguir uma boa verba na camisa, né? Essas marcas publicitárias que estão aí estampadas na camisa do Metropolitano já estão oficializadas para 2018? Não, aqui não tem nenhuma oficial, mas Essa é estamos do ano todos- passado. Do ano passado, está tudo em negociação. E no BEC, Laurete? Acho que funciona tudo a mesma coisa, né? Faz um planejamento, tem um orçamento, né? Mais ou menos o que a gente vai gastar. Sabe que não dá para fazer um orçamento 100%, porque futebol, tu pode perder um jogador, por exemplo, traz um jogador por 4 mil, né? Esse jogador se machuca, tu vai ter que trazer outro jogador. Então, então não tem um orçamento exato, assim. Mas tem a gente trabalha com um pensamento de quanto a gente vai gastar, né? E a ideia é o que ele falou, tá sempre visitando empresas e tal. E a dificuldade vai existir. Mas isso não é para o Metropolitano, não é para o BEC. Isso vai ser para o Barroso, vai ser para o Marcelo Dias, vai ser para todos os times, né? Eu acho que quem vai ganhar esse campeonato, que eu acho que vai ser uma segunda divisão muito forte, que vai ser muito equilibrada, porque vai ter vários clássicos e tal. Eu acho que quem vai ganhar esse campeonato é realmente quem fizer um melhor trabalho, eu acho que dentro de campo, gestão de jogador, preparo. Claro que o dinheiro é fundamental, isso sem dinheiro você não faz. Mas assim, ó, você consegue se fazer um trabalho, eu penso assim, né, Saulo, com muito pouco e bem feitinho. Mas tem que ser bem feitinho, porque senão você acaba se O que é perdendo. pouco para ti, para o Blumenau, para garantir a vaga na divisão principal ano que vem? Quanto precisa? Olha, pelo orçamento que a gente fez ali, assim possível, nós estamos trabalhando com um orçamento de 500 a 600 mil reais para a Série B, tá? Agora eu vou te dizer, né, Saulo, vamos conseguir? Não sabe, né? Eu tô falando da Esse minha é o parte. patamar do metrô também? É mais ou menos o orçamento que se calcula hoje para a Série B do estadual. Mas tem alguma coisa, tem alguma 600 reserva no mil caixa ou reais. não? Nós temos uma entrada já de sócio e alguns patrocínios renovados de placa, e estamos negociando alguns investidores e mais algum patrocínio master que está muito bem encaminhado, inclusive, né, para fechar um orçamento um pouco melhor. No BEC tem reserva? Não, né? Não, o Beck, ele, infelizmente, é como eu digo assim, né? Já quitaram aquelas coisas que ficaram pendentes? Está tudo certo? Não. Isso é importante dizer. O Beck, o futebol, o Saulo vai poder dizer isso para mim, até porque aconteceu isso com o Metropolitano, ano passado, né? A gente só consegue receber algum valor de patrocínio, que seja de sócio-torcedor ou de qualquer forma, se a gente estiver em campo. Na verdade, Saulo, dificilmente alguém te ajuda quando o time não está em campo. E principalmente o torcedor. Muito poucos, né? O Beck, infelizmente, ano passado, ninguém acreditava. Então a gente não tinha tanto sócio-torcedor, por exemplo. Nós chegamos a ter 60 sócios-torcedor durante o campeonato. Tá? Esses 60 sócios-torcedor pagaram até dezembro, porque eles pagaram em algumas... muitos pagaram à vista e outros pagaram em 2, 3 vezes para acabar o campeonato. Continua a campanha de sócios? Continua, vai continuar. A gente vai lançar agora uma campanha, essa semana, deve estar lançando até sexta-feira, uma campanha muito forte de sócios nas redes sociais, com vídeos e tal. E a questão de patrocínio, Minosso, ano passado o Beck não teve nenhum patrocinador master, a gente vendeu muito o jogo. Então o cara patrocinou a camisa do jogo, por exemplo, a final. A Sense patrocinou a final, né? Aqueles patrocinadores lá, né? Então a gente consegue, em cima daquilo ali, e ano passado a gente trabalhou praticamente quase todos os jogos assim, né? Patrocinador diferente, camisa diferente. E esse ano não, esse ano como é uma segunda divisão, a gente sabe que a gente precisa de um orçamento de 500, 600 mil reais, a gente quer brigar para subir, né? E então a gente vai atrás de conseguir uma empresa forte, 1, 2 empresas fortes, 3 empresas fortes, e aí tem esses parceiros, que são esses investidores que querem... a gente tem que se trabalhar muito franco aqui. Futebol, ele se faz também com patrocínio, mas também se faz com parceria, com investimentos. Sim. Né, E Saulo? o problema é o tempo. O problema é tempo. Mas às vezes, quando você tem pouco tempo, Minosso, aí que entra o investidor. Aí que entra a parceria com o jogador, com empresários, e está ajudando o clube de alguma forma a montar um elenco forte e subir. O futebol, a gente trabalha, desde que iniciamos a gestão, nós trabalhamos com o produto futebol. Nós precisamos vender o produto futebol. A marca Metropolitano tem o produto futebol e é isso que a gente está apresentando às empresas. Um planejamento, nós temos uma categoria de base que consideramos forte, então nós temos um ativo, nós temos um CT que nos dá uma economia muito grande por mês, né, de alimentação, que faz lá, de dormitórios. Então a gente tem uma economia muito grande nesse sentido. Mas como
o futebol brasileiro passou por um problema muito grave, muitos anos a fio, né? Vários clubes, se não replanejar, não anda. E sem categoria de base, pior ainda, porque no outro ano você tem que fazer tudo de novo. Então essa é a nossa visão no Metropolitano. Nessa questão de sócios, o Metropolitano perdeu muito associados com o rebaixamento ou não? O Metropolitano teve 1.200 sócios na época que ficou vice-campeão, chegou a 70, 80 agora, até nós assumirmos, e já estamos batendo 140, até sexta-feira já tínhamos 140 sócios, a maioria sócio ouro, né, de R$100, que a gente tem muita gente que está agregando e voltando ao projeto. Pois é. O campeonato começa em 3 de junho, como dissemos, o tempo é curto, está chegando, e aí tem a preocupação de buscar dinheiro, a preocupação de formar o grupo, a pré-temporada, aquele trabalho de treinamento, enfim. Mas está aí em andamento o campeonato catarinense e outros campeonatos regionais pelo país. Daqui a pouco tem jogador sobrando. Essa talvez seja a vantagem, entre aspas, de disputar uma Série B no estado. Que você tem jogador sobrando no mercado. Com certeza, no final do catarinense vai sobrar muito atleta, porque tem a Copa do Mundo, então o calendário ficou ruim para esses atletas, né? E aí também a gente talvez consiga trazer muita gente num valor menor, né? E também, mas tudo dentro, focado no campeonato da Série B. Não adianta você trazer atleta que não se adapta a esse campeonato. E por campeonato duro, né? E por falar no campeonato catarinense da Série A, nós tivemos a rodada, a primeira do retorno do campeonato, ou a 10ª, né, contando na sequência. O Brusque perdeu em casa para o Joinville 2-1. O Tubarão ganhou do Hercílio Luz no clássico local, lá no sul do estado, por 1-0. Chapecoense venceu o Concórdia 3-0. Criciúma 0, Figueirense 1. O jogo foi lá no sul do estado. O Argel estreou e foi expulso. O Avaí ganhou do Internacional de Lages por 3-2. O Inter está numa situação complicada. O Inter que mediu forças lá quando o Beck voltou para o futebol profissional, agora recentemente, né? Com certeza. Aqui se faz, aqui se paga. Mas não sei, não terminou ainda, está faltando. O Inter vai ter que mexer muita coisa. Mas e agora o que assusta candidato. é o Criciúma, né? Que é o único que não caiu e que está numa situação delicada. Criciúma, é o próprio Brusque, né? Eu, no começo do campeonato, eu apostava em Brusque e Internacional. Mas eu vejo que o Criciúma está se superando esse ano aí. E tem uma grande chance de cair, porque está com 7 pontos, é isso? Sim. Cai com 18, 19, cai. Então vai ter que fazer um trabalho muito forte no segundo turno para não cair. E os que sobraram aqui de Santa Catarina na sequência da Copa do Brasil, terceira fase, que começa na quarta-feira. O Figueirense joga 21h45 diante do Atlético Mineiro no Scarpelli. E às 19h15 de quinta-feira, o Avaí enfrenta a equipe do Fluminense fora de casa. Depois, claro, tem a inversão do mando de campo. Ainda na quinta-feira tem Inter e Cianorte. Na quarta-feira tem o São Paulo contra o CRB. O São Paulo está uma draga, né? Não melhora. O ano passado foi mal, esse ano parece que repete. Mas eu sei que tem torcedor do Metropolitano, Saulo, que lamenta que o time foi rebaixado, lógico, mas que não foi para uma para uma disputa o ano passado, que poderia levar na Copa Santa Catarina, como foi o caso do Tubarão, do Brusque e outros que ficaram no meio do caminho, mas ganharam um dinheirinho, né, na Copa do Brasil esse ano. Com certeza, a nossa intenção era disputar a Copa Santa Catarina, que a gente sabe que o Metropolitano, por exemplo, pelo ranking da Federação Brasileira, ele tem um prêmio no primeiro jogo de R$1.100.000 aproximados. Então foi uma perda muito grande, né? O dobro do que tu precisa para disputar a Série B. O rebaixamento foi uma perda muito grande, porque perdemos o direito de imagem desse ano. E ainda não disputar a Copa Santa Catarina, porque você não sabe se vai ter a vaga se não disputar. Então foi uma perda muito grande para o Metropolitano financeiramente, mas a gente está trabalhando para recuperar tudo isso aí. Pois é, o Beck também já foi para a Copa do Brasil, eu sou testemunha disso, foi eliminado em um dos jogos pelo Flamengo, aqui e lá no Maracanã. Mas enfim, quem sabe recuperamos esse terreno perdido aí com o futebol da cidade. Vanderlei, Saulo, me permitam, vamos chamar um intervalo e na volta a gente segue aí para saber um pouco mais do que vocês estão planejando para Blumenau, para o Metropolitano nessa temporada 2018. O intervalo, até já. Da ABC, gostaríamos de conversar com vocês, automotoristas, de que a bicicleta e os meios ativos
que cada vez mais estão ocupando os espaços urbanos de Blumenau, que eles também fazem parte de um sistema de mobilidade da cidade. Diante disso, nós gostaríamos que quando vocês encontrarem um ciclista, alguém andando de roller, alguém andando de skate na pista de rolamento, lembre-se que essas pessoas são muito mais frágeis do que vocês. E com isso, nós gostaríamos encarecidamente de solicitar que vocês dessem a preferência a esses modais que são os mais frágeis. TV Alesport, aqui pela TV Legislativa, você acompanhando hoje a entrevista com o presidente Vanderlei Lauretti, do Blumenau Esporte Clube, do Saulo Reitz, presidente do Clube Atlético Metropolitano. A partir de 3 de junho, os dois times da cidade, né, na disputa do campeonato da Série B, a segundona, com o objetivo de buscar a elite do futebol de Santa Catarina, onde ambos já estiveram, né, e a expectativa é que isso aconteça. Adversários consideráveis, como dissemos, estão no caminho. A federação deve se manifestar em breve, né, em relação... Tem conselho essa semana, Saulo, para definir alguma coisa? O regulamento a gente já sabe como é que é. Tem reunião quinta-feira, às 15 horas, na Federação Catarinense. Para definir já tabela, essas coisas? Provavelmente define o arbitral, define a tabela, define tudo já para o campeonato, porque a regra são 60 dias antes do primeiro jogo. Tem que obedecer o estatuto do torcedor. Então tem que obedecer, né, o estatuto. É isso aí, deve acontecer quinta-feira toda a definição. Bem, até lá então vocês vão em busca de dinheiro e vão planejar os times. Tem um outro problema que eu quero trazer para a discussão, que é o Complexo Esportivo do SESI. Ano passado, o Metropolitano precisou jogar com um estádio de portões fechados, lá com 8 anos na Série D, depois liberaram com torcida única. O Beck alegou na Série C do Catarinense que não sabia, e aí foi usado o bom senso e conseguiu jogar, inclusive, na decisão com Curitibanos, com a presença de torcida. A Polícia Militar exige mais segurança e algumas benfeitorias no estádio do SESI. O tempo passou rápido e o problema está aí para ser resolvido. O que vocês vão fazer para atender a esses órgãos de segurança e o SESI poder comportar um clássico Metropolitano e Blumenau com torcida fazendo a festa lá no estádio? Eu até peço um pouquinho para falar primeiro que o Saulo, porque o Saulo assumiu depois das discussões, algumas coisas, o Pedro Nascimento acompanhou alguma coisa, né? E a questão do SESI é uma questão complexa, né? Mas o maior problema da questão do SESI, eu peço desculpa até para o Saulo, mas eu sou obrigado a falar, é uma coisa que foi empurrada com a barriga há muitos anos, né? E até pelo 2013, 2014 pelo Beck também, né? Porque provavelmente as diretorias sabiam também desse problema. Mas o que a gente tem que trabalhar hoje é que a gente fala, eu e o Saulo estamos sempre trabalhando, a gente tem que focar em fazer esse projeto, focar em como é que se diz? Oficializar o projeto e focar em onde a gente vai buscar o recurso. Mas vamos por parte. Quanto custa para fazer essa benfeitoria que a Polícia Militar, que os órgãos de segurança exigem, e de quem é a responsabilidade? É do SESI que loca o estádio ou do clube que paga o aluguel? Na verdade, no meu ponto de vista, né, existe o projeto já da passarela. Ele tem um orçamento, eu já tenho outro. Então isso vai de 500 a 1 milhão de reais. Isso. Projeto e execução de obra, mas precisa da aprovação do SESI de Florianópolis para executar essa alteração. Porque sem a aprovação lá, o Vanderlei disse que já tem essa aprovação. Eu até acredito que tenha. Mas e aí eu desconheço essa aprovação, mas aí precisa executar essa obra. Então, o Metropolitano não tem essa condição. Vamos entender e fazer com que o torcedor entenda. Essa obra, esse projeto seria o acesso para a torcida visitante... Inverte a torcida visitante para o lado de cá. Mas já fizeram isso e não deu certo? Não, mas não tinham acesso. Né? Tinha um o acesso separado. era o mesmo. O acesso era o mesmo. Ali... E é uma passarela no lado do muro aí, na frente do bar, mais ou menos, vai a passarela, atravessa até a torcida visitante. Poxa. Com a proteção... Será que nós vamos ter que bater na porta do vizinho de novo? Ter que jogar em outro estádio, em outra cidade? Olha, a situação do SESI é complicado, por quê? Porque a Polícia Militar não libera como está para 2 torcidas. Isso a gente já sabe, é um problema sério. Então nós temos aí 2 meses para tentar resolver.
Pois aí daí, questão- aí ou joga fora ou joga com torcida única. Não, esse Porque eu estou vendo que é muito dinheiro e o tempo é curto. Isso é muito bom deixar claro aqui, porque eu acho que tem uma coisa nas informações que eu não entendo muito, mas assim, ano passado foi liberado para a torcida única, né? Com muito trabalho, muita pressão, Sim, foi um muita trabalho... coisa para liberar. A gente passou uma semana, olha, incomodando muita gente para liberar esse negócio. Só que esse ano, o Saulo não esteve na reunião lá, com o Ministério Público, com a polícia e com a federação, onde foi decidido esse negócio de obras de SESI, a própria Arena Joinville, a própria Arena Condá, que não são arenas, primeiro, são estádios de futebol. Né? Só que a gente vê, por exemplo, em Joinville, que queriam barrar antes de começar o campeonato, por causa do alambrado ali, onde que separa a torcida do campo, tem que ter 2,20 m. Não, mas Chapecó né? teve problema. Não, mas é o mesmo exemplo, são o mesmo exemplo dos dois. Arena Joinville, no dia do jogo liberaram. Semana passada, mesma coisa na Arena Condá. Venceu os laudos, não sei o quê, mas não, vai ter jogo com torcida... Joga Libertadores, não podia jogar o Catarinense. Não, tá liberado. Então, assim, ó, resumo da história. Nós temos que batalhar para aprovar o projeto, como o Saulo falou. O melhor projeto e o projeto mais barato. Isso é claro, é óbvio, né? O que eu digo, por que o Saulo não está sabendo? Que eu tenho uma reunião, o presidente do Metropolitano, o ex-presidente, junto com o presidente da Uma Fiesc. coisa do passado daí. Ano passado. Não, mas aí, Vanderlei, tem que fazer o seguinte, você, presidente do BEC, você, Saulo, presidente do Metropolitano, as partes interessadas, né? A direção do SESI, os órgãos de segurança, vem cá, o que vocês precisam mesmo? O que podemos fazer? Tentar unir as forças vivas da cidade. Mas é isso que nós vamos fazer agora. Amenizar agora, isso aí. Agora nós temos um projeto, como eu disse, quem fez foi o Renê da associação, o Saulo fez um projeto com a empresa parceira dele. Agora, hoje a gente deve se reunir com um político que abraçou a causa, vamos dizer assim, e com isso ali ele marca lá com a Fiesc, nós vamos apresentar o projeto. Porque o problema não é marcar, Como é que é o nome do presidente da Fiesc lá? Eu esqueci o nome dele. Não sei. O Alcântara Correia. Não, o Alcântara já morreu. Na verdade, Não, nós temos o projeto, nós já temos um projeto de 2014. Nós estamos usando esse projeto para apresentar o SESI, que é muito semelhante ao projeto... Isso. Aí faz essas mudanças, aprovou o projeto ali, o que nós temos que precisar? Onde vai buscar o dinheiro, certo, Saulo? Execução. Verba. Tá. Só para terminar esse assunto, nós tendo a palavra, vamos dizer assim, dada a palavra do Metropolitano, dada a palavra do BEC, e claro, com o SESI que aprovou e a polícia que aprovou o projeto, que já, né? O capitão vai liberar o SESI para a torcida. Só que assim, deixar bem claro, tem que ter o empenho que vai ser feito. O que não pode, Minosso, é mais uma vez... Você falar que vai fazer, libera, pelo amor de Deus, mas não faz. Não adianta a gente ficar batendo papo aqui que não vai resolver absolutamente nada. Unir as forças e ir lá e resolver o problema que o tempo Essa já semana foi. vamos resolver isso. E tem que resolver. Né? Porque seria lamentável 2 times da cidade ter que jogar fora ou jogar aqui com torcida única. Saulo, o Casca Rodrigo, que já treinou o BEC, vai ser o coordenador lá, foi anunciado semana passada. O que já tem de oficial, de elenco, de grupo? O Casca vai ser o treinador? Como é que tu projeta o time para colocar em campo? Como eu venho falando, a gente desde novembro executou várias ações e agora estava na hora da gente executar e botar em atividade o departamento profissional do Metropolitano. Nesse primeiro momento, o que eu preciso? Eu preciso mapear atletas, preciso fazer toda a parte gerencial da equipe profissional para executar daqui uns 40 dias. A parte física também, o Robson Rides vai aprimorar a nossa parte física das categorias de base, nosso sub-20, para ver dali, junto com o coordenador, quem que nós podemos aproveitar do sub-20. E aí, daqui a 30, 40 dias, com uma possibilidade de ser o Casco ou não, mas ele continua no departamento de futebol como coordenador de qualquer forma. Então, o que vai acontecer daqui a 40 dias depende do trabalho que a gente fizer com ele, depende do que aparecer ainda no mercado, a gente anuncia esse time. E qual é, Saulo, o perfil de jogador que o Metropolitano busca para a Série B? Bom, hoje 80% do futebol mundial até é física, né? Força física, a parte tática, a parte técnica, hoje os garotos já vêm aprovados das categorias de base. Então, o perfil da Série B é jogo muito forte, é jogo disputado e é preparo físico muito forte. Tens data, tu imagina, para a apresentação do grupo? A gente pretende anunciar a meados de abril para frente, apresentar todo o elenco, comissão técnica e todos os trabalhos. Depois da Páscoa. Depois da Páscoa. Com uma chance de ser final de abril, né? Até por causa de orçamento, você tem que tomar alguns cuidados aí, mas a gente está aí achando que
meados de abril nós vamos começar a Tem trabalhar. que planejar bem, né? Planejar bem para errar menos. Vanderlei, aquele grupo campeão do ano passado, dificilmente voltam alguns jogadores? Não. O Vitão é o treinador? O Vitão hoje ele é o coordenador, né? Porque desde que eu contratei o Vitão, eu sempre falei, o Vitão quando não tem futebol, ele passa a coordenar, parte de fazer contratação e mapear jogador, assistir jogos, essas coisas tudo que... E ele sempre vai ser o treinador, né? Então o Vitão é o treinador hoje, a gente contratou o Birubiru, gerente de futebol, foi o gerente do Marcílio ano passado, ajudou junto com o Tonho Gil, acho que é o superintendente. Esse Birubiru chegou a jogar aqui no Beto. Sim, não jogou no Atlético de Ibirama, no Beck não sei se jogou. Aí não vou te precisar. Antes de Então hoje a gente tem o Birubiru que é o gerente, o Vitão que é o técnico, né? E os dois já estão mapeando os jogadores. O time titular do ano passado, eles já estão todos apalavrados, vamos dizer assim. Não vamos dizer que está fechado com ninguém. E porque tinha os meninos bons de bola. Porque assim, ó, por que eu vou dizer? Vou dizer aqui, eles estão apalavrados com o Beck. Salário, essas coisas, tudo certinho. Só que pode ir, por exemplo, o Metropolitano lá e contratar o jogador para oferecer um pouco mais, ou mostrar uma possibilidade maior para ele. Então, assim, apalavrado não é contratado, né, Saulo? Então a gente tem apalavrado, né? Com a base daquele time. Onde titular. é que está essa galera aí? Não, tem o... Estão jogando? Estão em atividade? Jogando só tem 2. Poxa. Só tá o Lucas Vaz, tá na Bahia, se eu não me engano. E o Lucas Souza também foi para lá, para aquela região lá. Difícil, então. Não é muito complicado. Para jogador de futebol, ainda mais no ano passado, que foi totalmente ruim a terceira divisão, que foi no meio de um campeonato, a segunda começou, não podia ter sub-23. Tá, Vanderlei, então, de onde é que tu vai arrumar dinheiro, né? E onde é que tu vai buscar jogador, formar um grupo, que você mesmo disse, o Saulo concorda, que vai ser um campeonato extremamente equilibrado, difícil. Olha, a questão de buscar dinheiro, isso cabe agora à nossa diretoria, né? A gente, como eu disse, eu como presidente e algumas pessoas estão me ajudando, a gente está sempre conversando com as pessoas que patrocinaram no ano passado e tentando renovar esses contratos. A gente tem algumas coisas já que a gente já tem conversado, apalavrado, como se diz assim, né? Começa a partir do mês que vem, dá tudo certo, graças a Deus. E agora é buscar os patrocinadores máximos, que é da camisa, que é isso aqui, que é onde que paga as contas, vamos dizer, isso aqui, né? Então a gente já enviou alguns projetos e tal, né? Então o menos difícil é contratar. Eu passei para ti o seguinte, o Vitão e o Biro hoje tem 40 jogadores mapeados e conversados, assim. E quando é que tu pensa colocar esse time para iniciar a temporada? A ideia é dia 2 de abril, eles começam um treinamento. Aonde? Isso é uma coisa que eu vou dizer para ti que a gente está negociando. Ainda não posso te dizer local, porque ainda não está fechado, mas a gente está negociando, mas vai ser em Blumenau esse ano. Toda a preparação do Beck esse ano foi trazida para cá, né? A pré-temporada da base agora vai ser em São João Batista, 15 dias, até a estreia. Depois eles já voltam para cá, vão treinar no campo, que hoje à tarde vai estar no nosso site, o anúncio onde vai ter o treinamento da base. E a gente está negociando também já, a partir do dia 2 de abril, eles se apresentar lá em São João Batista também, usando a estrutura que tem lá, muito boa. Fazer 20 dias de concentrado lá para o Vitão fazer um trabalho bem, preparo físico, deixar eles bem legal, porque tem academia, tem tudo lá, a gente foi visitar. E a ideia depois é trazer para cá. Aonde vai ser, moço? A gente já tem bastante coisa conversada, bastante coisa palavrada, vamos dizer assim, mas enquanto não tiver no papel eu não posso falar. Mas também, esse ano o Beck treina em Blumenau. É diferente do Metropolitano, que treina habitualmente lá no Atlético Itopava. Ainda está na Altona ou não? Com certeza, a gente está na Altona, né? E eu estou fechando agora pelo projeto federal o Atlético Itopava para os jogos do Sub-17, alguns jogos do Sub-20. E nós largamos um pouco na frente porque temos um CT, temos campo, né, para treinar. E temos aí... Tem estrutura pronta. Temos uma estrutura hoje que não é mais virtual. O Metropolitano foi virtual há muitos anos, né? Então até uma pessoa esse dia me falou, vocês fazem praticamente 2 anos que vocês não são mais um clube virtual, por causa do uso do CT. O nosso CT realmente é uma vantagem muito grande, uma economia brutal para qualquer clube hoje, que só de alojamento a economia é enorme, né? Então a gente larga um pouquinho na frente. Mas dentro de campo a gente sabe que não é bem assim e temos que tomar todos os cuidados, né, nesses 40 dias para fazer um grande elenco e uma grande comissão técnica. Eu falei durante o programa que teremos jogos da Copa do Brasil agora no meio de semana, com destaque para o jogo na quarta-feira do Figueirense em casa com o Atlético Mineiro, o jogo do Avaí na quinta contra o Fluminense, mas tem Libertadores na fase de grupos. O atual campeão, o Grêmio, estreia nesta terça-feira, 19h15, no Uruguai, contra o Defensor. O Vasco da Gama
tem jogo em casa contra a Universidade de Chile. O Cruzeiro enfrenta o Racing na Argentina. Na quarta-feira o Flamengo recebe o River Plate e o Corinthians enfrenta o Milionários fora de casa. Na quinta-feira o Santos joga com o Real Garcilaso e pelo grupo 8 o Palmeiras enfrenta o Júnior Barranquilla lá em Barranquilla. São os brasileiros agora já na fase de grupos, estreando essa semana na Taça Libertadores de América. Claro que o Vasco já vem numa caminhada e passou naquela chamada fase de pré-Libertadores. Nós tivemos no final de semana, pela Liga de Basquete Feminino, Blumenau acabou perdendo em casa para a equipe pernambucana 66-55. Volta sábado, 5 da tarde, para enfrentar Catanduva no ginásio do Galegão. Nesta terça-feira, 8h15 no Galegão, tem a estreia de Blumenau no basquete Liga Ouro contra o Distrito Federal, jogo às 8h15, repito, no Galegão. Na Superliga B de vôlei, Blumenau tropeçou, perdeu para a equipe de Brasília, 3-2 no sábado. Volta à quadra no Galegão sábado próximo, às 20 horas, quando recebe a equipe de Monte Cristo. Para nós fechar o programa, brevemente, Vanderlei, qual é a mensagem para o torcedor nesse ano de Série B? Olha, o que eu posso dizer para o nosso torcedor é que a gente vai continuar trabalhando com muita vontade, derramando muito suor. A dificuldade vai ser as mesmas. Futebol em Blumenau é difícil de fazer porque tem dificuldade. Infelizmente, como eu disse no começo da entrevista, as pessoas que passaram pelo futebol no passado deixaram muita coisa ruim e a gente está realmente buscando essa credibilidade para fazer um negócio diferente. Começou esse trabalho em 2017, o resultado aí é o título, ficou algumas coisas pendentes, mas a gente também... eu sempre digo, pendências a gente tem que deixar, mas tem que deixar acertadas essas pendências. Graças a Deus são todas acertadas. E a questão agora é buscar realmente o apoio ainda mais do nosso torcedor, aquele que não acreditava ano passado, esse ano tem certeza que vai acreditar. Então o nosso sócio vai passar de 60, pelo menos aí 200, 300 sócios, né? A gente não sabe ainda, vamos fazer bastante campanha para que isso realmente chegue a um número legal, porque esse é um dinheiro, é uma receita que pode fazer a diferença no campeonato, né? E dizer para o nosso torcedor que o Vanderlei, que essa diretoria, que o Viton, que o Biro e todos os jogadores vão com certeza honrar novamente esse manto e buscar ser campeão novamente. Vamos ser? Não sei. Não dá para prometer título todo ano, né? Mas a gente pode prometer que a gente vai tentar o mais perto possível passar disso. Chegar, talvez não um título, mas chegar ao acesso. E quem sabe no ano de 2019, o ano que faz 100 anos, a gente está indo numa Série A e montando um projeto. E eu dando aqui uma entrevista contigo e com o Saulo, quem sabe Metropolitano e Beck numa Série A. E a gente chegue junto e vai ser muito importante para o futebol da nossa cidade. Eu agradeço sempre o espaço aqui da TVL. E quando precisar é só dar um toque aí que a gente está aqui sempre para esclarecer os assuntos do Blumenau Esporte Clube. Obrigado. O Blumenau que começou com o Brasil lá em 19 de julho de 1919, passou pelo Palmeiras, né? Um século de vida. O Metropolitano ainda nem atingiu a maior idade, mas o torcedor é exigente e também quer, no mínimo, o time de volta na primeira divisão no ano que vem. Bom, o recado que eu deixo para o nosso torcedor, aos investidores e ao povo da região, né? Que, em primeiro lugar, o campeonato começou. Então nós precisamos do apoio do torcedor. Nós precisamos que ele se associe porque engorda o orçamento do clube, apoia muito a nosso dia a dia e nos deixa mais visíveis. É o que eu tenho falado. E ao povo da região metropolitana de Blumenau, eu quero dizer o seguinte: o futebol, o produto futebol traz, igual a qualquer empresa, divisas para o Estado também, paga imposto, tem um funcionário trabalhando, visibilidade muito barata para as marcas e traz uma alegria muito grande para o torcedor. Ele tendo que comentar, ele é mais feliz. Isso tem estudos já que mostram a autoestima mais apurada. Então, eu acho que Blumenau e região com 30% do PIB estadual, 1 milhão de habitantes, eu acho que está na hora de a gente fazer alguma coisa juntos para que esse futebol dê certo e a gente também seja feliz nesse produto futebol. Só por comparar em economia e tamanho, inclusive de população, Tubarão é bem menor do que Blumenau. Daí a responsabilidade do futebol de Blumenau. Saulo Reitz, presidente do Clube Atlético Metropolitano, Vanderlei Lauretti, presidente do Blumenau Esporte Clube, foram os nossos convidados hoje no TVL Esporte. A todos um grande abraço e até a próxima.